já estou de volta com o Brasil, Gente Minas, agradecendo a você, meu querido amigo, pelo prazer da companhia, pelo carinho que você me dá com a sua audiência. A ele aí, ó assanhado. O assanhado, eu fazer papel de burro. Ô, diretor, pelo amor de Deus, conversa com ele, o senhor. Aí ele, o senhor me respeita, diretor. Eu não, fica aí sambando igual um doidão. Vamos trabalhar, gente. Um homem morreu após perder o controle de um carro roubado. A polícia começou uma perseguição ao carro onde estavam os bandidos até que o carro capotou. O roubo e o acidente aconteceram ontem à noite. Um dos assaltantes ainda é procurado pela polícia. Eu quero convidar você para assistir comigo. Põe na tela. O acidente chamou a atenção de quem estava próximo. Um vídeo gravado por celular mostra o momento seguinte à batida. O carro ficou de cabeça para baixo, com a frente completamente destruída. Peças do veículo ficaram espalhadas pela Avenida Vilarinho, região de Venda Nova. De acordo com a polícia, 2 suspeitos tinham acabado de roubar o carro em que estavam 2 jovens. Eles tentavam escapar da PM. O motorista do veículo roubado não estava com documentos, mas aparenta ter 22 anos. O comparsa fugiu em um Palio e ainda não foi localizado. Pois é, um bandido morreu e o outro fugiu. E aí no final o André Salles fala que ele fugiu num Palio. Aconteceu comigo, você acredita isso? De que acidentaram um carro meu em 2010, alguma coisa, 2012, a batida foi terrível, eu sofri pra caramba. Só que atrás vinha uma outra viatura, um outro carro, dando cobertura àquele que tinha sido assaltado. Então a bandidagem realmente está em cima da pinta. Mas, poliçada, vamos buscar mais esse aí pra eu ler na grade, parente? Vamos? Vamos colocar mais um dentro da grade que aí fica tudo certo. Minas Gerais não dá folga pra ninguém, não. Agora, deixa eu tratar de um assunto muito sério com você que está em casa. Mas muito sério, eu vou te dar dados, inclusive, sobre isso. Uma festa universitária terminou na morte de um mineiro no fim de semana. A festa aconteceu no interior de São Paulo, meus amigos. O rapaz teria sofrido um infarto depois de entrar em coma alcoólico. Quem traz os detalhes para mim é Kiwane Rodrigues. Kiwane, é com você. Pois é, Stanley. Humberto Moura Fonseca, de 23 anos, era de Passos e foi enterrado no sul de Minas neste domingo. Ele cursava engenharia elétrica na Unesp. De acordo com testemunhas, ele entrou em coma alcoólico após ingerir mais de 25 doses de vodka durante uma disputa que aconteceu, promovida, pelo evento. Ele chegou a receber atendimento médico, mas deu entrada no hospital já sem vida. Outras 5 pessoas também receberam atendimento médico por causa dessa disputa. 3 delas permanecem internadas em estado grave. 2 pessoas, os organizadores do evento, foram presos em flagrante, mas ouvidos e liberados. De acordo com a polícia, eles vão responder por homicídio com dolo eventual e também por lesão corporal. Stanley. Obrigado, Kiwane, pelas informações aí. Mas deixa eu falar com você que está em casa, e aí a Kiwane vai ficar me ouvindo. Você sabe qual é a quantidade que se mede numa dose de álcool? Vou falar para você. Quando você ingerir cerveja, é uma lata de 300 a 360 ml. É considerado uma dose. No vinho, é uma taça de vinho. Isso pelos dados levantados pela Universidade de São Paulo. Fez uma pesquisa sobre esse assunto. E aí o dado mais importante vem agora. Quando o assunto é destilados, que era o caso ali, é uma dose de 45 ml. Então presta atenção. Sabe qual é a capacidade que o fígado normal tem para poder digerir uma quantidade de bebida? É uma dose dessa por hora. E aí a Kiwane me atualiza, Kiwane, foram 25 doses aproximadamente, é isso? Eu entendi errado. Isso mesmo, mais de 25 doses, ele teria ingerido mais de 25 doses. E uma das pessoas que também permanece internada parece que ingeriu cerca de 30 doses de vodka, Stanley. Pois é, Kiwane, obrigado. E eu falo mais uma coisa com vocês aqui. Essa mesma Universidade de São Paulo coloca na pesquisa que se morre muito mais por ingerir inadequadamente a bebida do que pela quantidade dela. Olha bem que coisa, se é interessante, eu posso chamar isso. Você morre muito mais por não saber beber do que por beber constantemente, beber demais. Porque com 10 doses você perde a noção do espaço e do tempo. É científico isso. Com 5 doses você perde a noção do espaço e do tempo. Com 10 doses você passa a ficar com risco de infarto agudo do miocárdio. Você passa a correr o risco, que é o que está na pesquisa, a sofrer paradas cardíacas e coma alcoólico. Então, muita gente acha que a festinha, ela fica no quadro só da contemporização. Não, ela pode ingerir, a ingestão
quanto mais profunda de álcool, certamente tem esses dados aí que podem conduzir à morte. Então, eu quero arriscar aqui a dissentir de todos os outros que comentaram esse fato. E peço licença para encher a tela, diretor. Para mim, foi suicídio. Para mim, foi suicídio. Porque toda vez que você adere a alguma coisa de forma livre e desobstinada, né, toda vez que você pratica um ato, isso é jurídico, você pratica um ato, ainda que induzido por terceiro, você pode dizer não e ainda o faz, você assumiu o risco de morrer. Então, na minha triste opinião, peço desculpas à família, mas a minha opinião, depois dos estudos que fiz sobre esse caso, para mim esse rapaz suicidou. Os outros dois vão responder por outras questões, administrativas sobretudo, mas por homicídio não. Eles não podem responder, na minha opinião. 5 pessoas ficam feridas em um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e uma Kombi, só coletivo. A rua Padre Pedro Pinto ficou fechada no sentido centro e isso complicou muito o trânsito na região de Venda Nova, hein? Quem tem as informações é o André Salles. Põe na tela. O triplo acidente envolveu um caminhão, um ônibus e uma Kombi. Os 3 veículos bateram de frente. O mais danificado deles foi o ônibus, que teve o para-brisas e um dos retrovisores quebrados. O caminhoneiro, que estava a serviço da prefeitura, afirma que tinha preferência para atravessar a via, mas o condutor do ônibus não conseguiu frear. Eu ia atravessar, pegar a avenida, eu parei no meio do canteiro. O carro que ia virar à esquerda deu proveito para a gente passar. E o ônibus surgiu diminuto, não deu para ver nada, não tem sinal de freio nenhum no ônibus, não. O acidente aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira. Os motoristas da Kombi e do ônibus e 3 passageiros do coletivo tiveram que ser socorridos. Com ferimentos leves, as vítimas foram encaminhadas a 2 hospitais e uma unidade de pronto atendimento. A rua Padre Pedro Pinto ficou completamente interditada no sentido centro, o que complicou o trânsito na região de Venda Nova. Paciente, o que pode fazer? Não adianta apavorar, né? Verdade, não adianta apavorar, mais acidente, né? Detalhe, você vê como é que são as coisas na cidade que é planejada. Aconteceu hoje, por exemplo, um acidente, salvo meu engano, não sei se eu vou falar disso aí agora, mas enfim, deixa eu chamar o próximo matéria, que também tem acidente, depois eu faço meu comentário. Mais acidente envolvendo o ônibus do MOV. 2 pessoas ficaram feridas. Quem tem informação para mim agora é a Kione Rodrigues e é ao vivo. Põe na tela. Oi, Kio. Pois é, Stanley, parece que o ônibus, o motorista e o passageiro ficaram feridos após o coletivo bater em um muro na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves. As 2 vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Risoleta Neves com ferimentos leves. De acordo com a polícia, a frente do coletivo ficou totalmente destruída e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Agora, Kione, foi uma batida frontal e séria, né? Porque acabou com a frente do MOV, né? Exatamente, foi o que a Polícia Militar, inclusive, informou pra gente. As causas estão sendo apuradas porque, olha, o estado que ficou à frente do coletivo. E, por sorte aí, né, 2 pessoas ficaram feridas levemente, mas poderia ter sido mais grave, né, Stanley? Pela plástica da batida, né, pela foto da batida, realmente poderia ter tido muito mais vítimas isso aí, né, Kione? Com certeza, Kio, mais uma vez, muito obrigado, viu, Kio? Obrigada a você. Agora, deixa eu aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto. Me chama a atenção aqui o Josuá, dizendo que o MOV está prestes a completar 1 ano de funcionamento. É isso, diretor? Põe na tela 31, está aqui, 9244-2263. Qual é a sua leitura, qual é a sua opinião sobre a instalação e funcionamento do MOV na região metropolitana de Belo Horizonte? Você que é usuário do MOV. Me fala para mim, grava um vídeo para mim no 31-9244-2263, dizendo o seguinte: como foi o seu ano como usuário do MOV na região metropolitana? Porque eu vou pegar isso aqui e vou colocar a sua opinião, o que você passou. Porque mais justo do que ter vivido o problema, né, comentar sobre a ótica de quem viveu o problema, e aí, fazendo assim, a gente estreita ainda mais a nossa relação. Eu estou convidando você que está em casa a gravar um vídeo sobre qual foi a sua experiência nesse ano que passou da instalação do MOV aqui na região metropolitana. Estou esperando o seu vídeo para cá, manda para mim. Um homem morreu após ser esfaqueado em pleno hipercentro de Belo Horizonte. Aqui em BH, minha gente, ainda se esfaqueia no centro da cidade. O crime foi na noite de ontem. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos. Vamos ver, põe na tela.
O corpo de Murilo Gonçalves, de 46 anos, foi encontrado próximo à Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. A perícia foi acionada e constatou que o homem foi esfaqueado com pelo menos 10 golpes no abdômen e no tórax. A polícia militar não comentou o caso, mas testemunhas afirmam terem visto 2 homens chegarem de moto em busca da vítima, que seria morador de rua. Ainda não há pistas dos suspeitos e nem da motivação do homicídio. Eu seria a pessoa mais injusta de prever o que aconteceu, mas 2 chegam numa moto, desce, esfaqueia e vai embora, é acerto de conta. Aqui, eu vou para um breve intervalo, mas deixa eu só chamar a sua atenção. Lembra que eu falo sempre com você que aqui no Brasil, gente, a gente não esquece das matérias que a gente se propõe a fazer por você? Fica comigo aí, eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que a nossa memória é boa. Volto já.